Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, apresenta para nós o nosso convidado. Pois é, nos últimos 20 dias, 30 dias, esse pessoal teve uma injeção de vitamina na política goiana e o pessoal está chegando levantando poeira, sabe? Estão levantando poeira, já estão falando de uma virada fantástica. Nós vamos ouvir isso agora mesmo. Nosso convidado hoje é o Dr. André Luiz de Almeida, ele que é advogado da área trabalhista e civil, presidente do Cidadania, pré-candidato a deputado federal. Doutor André, o PSDB quer fazer história de novo, como fez em 2014 aqui em Anápolis, uma virada fantástica com Marconi, é isso? Antes de mais nada, é muito bom estar aqui com vocês. Quero cumprimentar a jornalista Eliane, é uma amiga querida, que eu estou sempre com ela e realmente me dá o prazer de estar aqui falando para vocês e para os ouvintes do Canal 14. Quero cumprimentar meu amigo José Augusto, realmente é muito bom estar aqui com vocês. Essa pergunta sua abre muito leque, né, Zé? É verdade. Realmente abre muito leque, uma vez que é bom lembrar que eu não sou do PSDB. Eu sou do Cidadania. E aí me obriga a explicar que o PSDB está numa federação com Cidadania. É uma possibilidade jurídica de junção de partidos que abriu agora, né, no início desse ano, e o Cidadania aproveitou o momento para federalizar com o PSDB. Nesse sentido, atua, embora sejam dois partidos, Eliane, atua conjuntamente, como se um partido fosse. E aqui em Goiás é uma situação ainda um pouco mais extensa, tendo em vista que o Cidadania, até algum tempo, tinha como presidente estadual o vice-governador do estado, o companheiro Lincoln TJ, que saiu do partido para ser candidato a deputado estadual pelo União Brasil, que é o partido do atual governador Ronaldo Caiado. E nesse sentido, também nós temos a novidade da possibilidade de PSDB e Cidadania lançar uma candidatura nova, que é a candidatura nova porque não era esperada, mas é a candidatura do ex-governador Marconi Perillo. Sem dúvida alguma, dentro do contexto político que nós estamos, tem uma nova roupagem, uma nova representatividade, e que chega neste momento, Eliane, ouvintes do Canal 14, chega nesse momento com uma possibilidade real de mudança do quadro que estava, não é? Que está, aliás, né, do atual governador. Eu acredito que o Marconi, se for realmente candidato a governador, e essa candidatura ele está começando a colocar agora, tem todas as condições de vir a ganhar a eleição e termos aí realmente uma mudança, uma reversão no quadro que se esperava há um mês atrás, respondendo a pergunta aqui do companheiro José Augusto. Levantou poeira, chegou levantando poeira esse pessoal, viu? É verdade. Levantou poeira. Doutor, esse casamento, Cidadania e PSDB, tem futuro? Está só namorando ou vai casar? Não, aqui é um casamento com prazo marcado. Olha! Né? A federação é um negócio interessante. Como eu disse, a federação é um conjunto que se forma para um período. Um período de qual tempo? De 4 anos. É uma legislação nova. Data de vencimento. É uma legislação nova. Tinha antes aquela situação onde você poderia fazer coligações, onde os partidos poderiam coligar-se, né? E isso foi impedido a partir de 2018. Então, desde 2018, os partidos políticos não podem mais fazer coligação. Houve uma alteração na lei no ano passado que permitiu
os partidos a federalizar. E o Cidadania entendeu por bem, até dentro de um contexto ideológico, dentro da possibilidade de junção de terceira via, dentro da possibilidade ideológica de juntar com o PSDB, né, que representa a social-democracia, Eliane. Então, o Cidadania já sempre foi um partido considerado de centro, né, de centro-esquerda, e o PSDB também. Nesse sentido, do ponto de vista ideológico, dentro do contexto da social-democracia, os dois partidos se aproximam muito e, por isso, resolveram fazer aí a federação. E essa federação, ela tem prazo de validade, é um casamento com prazo de validade. Qual é o prazo de validade? É um prazo de validade de 4 anos. Então, o Cidadania tem que estar com o PSDB e o PSDB com o Cidadania agora, nesta eleição de 2022, mas também, mas também tem que estar juntos em 2024. Também. Ou seja, nas eleições municipais, também os dois partidos estarão juntos. E esse contrato pode ser renovado? Pode. O objetivo da federação é justamente fazer com que partidos que tenham uma vida orgânica e que ideologicamente se aproximam, eles possam atuar conjunto, não é? No fim de 4 anos, é como um casamento, como você disse, Zé Augusto. No fim de 4 anos, vai avaliar se o casamento deu certo ou se não deu certo. Se não deu certo, separa, divorcia. Isso né? Se deu certo, permanece, continua ou até mesmo se fundem. Né? Então, é uma legislação que realmente nova e que veio aí para tapar buracos que a falta de possibilidade de coligação deixou. São quantos, mais ou menos, quantos aliados do partido? São mais ou menos quantos que se aliaram? Você falou que a Cidadania são mais quantos? Além do PSDB, Cidadania? Cidadania, PSDB e PSD, é isso? Não, a nível de federação. 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 São quantos partidos? São só os 2 partidos. Só Cidadania e PSDB. Agora, observe o seguinte, talvez respondendo a pergunta que você fez. O fato de estar os 2 federados não impede que ambos estejam coligue a nível majoritário com outros partidos. Entendi. Não é? Por exemplo, a nível nacional, está se discutindo a possibilidade do PSDB e Cidadania e PMDB estarem juntos na candidatura da Simone Tebet, que é uma senadora do Mato Grosso, né? Tendo como vice, inclusive, uma senadora do Cidadania, não é? A companheira Elisiane Gama, que é do Maranhão. Então, assim, a nível federal, pode muito bem o PSDB e Cidadania estar com o PMDB. Os 3 partidos juntos apresentando uma candidatura que seria aí, José Augusto, a candidatura que representa, no caso, uma das candidaturas que representa a terceira via. O interessante é que com a Simone Tebet e como é que chama a outra? Elisiane Gama. Quer dizer, homem não entra, só mulher. Seria uma chapa que privilegia as mulheres. As mulheres, na realidade, estão mandando na sociedade, né, Eliane? Precisa que venham, sejam bem-vindas. Doutor André, 2014, como o José Augusto falou, o Marconi teve 76% dos votos aqui na cidade de Anápolis. Isso tudo? 76%. É muito voto. Muito voto. Rapaz, então ele tem um investimento político aqui muito grande, hein? É verdade. Na realidade, o Marconi foi considerado, né, nos seus governos, de fato, a pessoa que representava a cidade de Anápolis. Isso por quê? Porque ele era filho de Henrique Santilo, filho político, né? Político. É bom lembrar. Filho político de Henrique Santilo, considerado, então, santilista, né? Santilo, todos sabem que Anápolis acabou penando muito tempo, né? Na realidade, uma perseguição sofrida pelo PMDB,
imposta por Iris Rezende, porque Santilo era daqui de Anápolis. E aquilo fez nascer o bairrismo, né? E acabou desaguando no Marconi, o que deu a eleição, a primeira eleição do Marconi em 98, com uma virada espetacular. Fantástico. Não é? Foi Anápolis que fez. É Foi Anápolis que fez essa virada. Quando o Iris, é bom lembrar, quando o Iris era Deus da política, não é? Em Goiás. Isso. Nós tínhamos o Deus em 2010, que era o Lula, não é? Mandava na política nacional, e o Iris mandava na política goiana, de Goiás, e Marconi conseguiu virar através de uma campanha iniciada especificamente aqui em Anápolis. Não é? O bairrismo de Anápolis, naquele momento, aflorou tanto que fez com que o Marconi, que era deputado federal, que na realidade tinha até uma distância de Anápolis, viesse a ser o candidato do eleitor anapolino. Mas já em 98. 98. Na última pesquisa, a gente viu aí que se Marconi não for candidato, Caiado ganha no primeiro turno. Se Marconi for candidato, já vai ter segundo turno. Você acredita que vai repetir isso aqui em Anápolis, números, muitos votos, né? Eu acho que os números não se repetem. Você acha que não? 76% é muita coisa. Muita coisa, né? Maria. Mas sabe o que eu acho? Assim, acho que pesquisa é muito uma situação de momento. Observe o seguinte, de momento. Há um mês atrás, nós não tínhamos a possibilidade de candidatura do Marconi. Não tinha. Não é? Então, se assim, mudou mesmo hoje, nós estamos falando de Marconi, mas ele não declarou declarou ainda, né? Se é candidato a governador ou se é candidato a senador. Uma coisa que eu sempre falo, Eliane, que nós somos humanos. O que diferencia nós dos animais é que nós somos humanos. E humano, hoje, tem uma paixão, amanhã já não tem. Hoje quer uma coisa, amanhã já não tem. Os fatores que fazem com que a gente mude de opinião pode ser um detalhe pequeno, minúsculo. Verdade. E que, por exemplo, o eleitor sai agora para ir votar, talvez quando ele chega na urna, ele muda de opinião. Durante o trajeto... Eu lembro muito bem uma eleição que nós tivemos aqui em Anápolis, em 92, né? 92, quando o prefeito, o candidato a prefeito, Ademar estava com 80% de intenção de voto. Abriu as urnas, né? Volney ganhou a eleição. Por quê? Porque no trajeto, não é? Entre a pesquisa, a última pesquisa, e o dia da eleição, o eleitor mudou de opinião. Então, assim, eu te pergunto, você acabou de me perguntar se o governador Ronaldo Caiado ganharia no primeiro turno se Marconi não fosse candidato. Segundo a pesquisa, diz que ganha. Enquanto jornalista que está com toda a sociedade anapolina e goiana, praticamente todos os dias, no burburinho, na conversinha, na fofoca pessoal, você acredita nessa pesquisa, nessa ideia? Porque, assim, eu estou te perguntando porque, de fato, eu tenho visto o contrário. Não, embora as pesquisas possam até indicar. Pelas pesquisas, se Marconi não for candidato, Caiado ganharia no primeiro turno. Eu vi Mas já saiu a pesquisa, se ele for candidato, já tem segundo turno. Quer dizer, e o Marconi Perillo, como você falou na entrevista, ainda não decidiu, José Augusto. Ele não decidiu, nunca declarou que vai ser ou a senador, ou se vai ser candidato a governo, né? Quando deixa eu botar fogo. Deixa eu botar gasolina nessa fogueira. Né? Em relação à pesquisa. A última pesquisa que eu observei, dava lá Ronaldo Caiado, se não me engano, com 26%, Marconi 19% e o Mendanha, lá de Aparecida, com 18%. Com 18%. Eu achei... o que mais impactou para mim, esse número, é o fato do governador estar com um percentual de aceitação muito baixo. Baixíssimo. Muito baixo.
né? Nesse sentido, mesmo se o Marconi não for candidato a governador, eu acho, por exemplo, que o candidato Mendanha está com um percentual muito alto, né? Porque nunca foi candidato a governador, né? Então, assim, eu apostaria, vamos imaginar que o Marconi não seja candidato e seja Caiado e Mendanha. Não estou falando em qual voto, mas do ponto de vista de quem está vendo de fora, eu apostaria que o Mendanha ganharia numa situação dessa. Por quê? Porque numa situação onde só teríamos aí 2 candidatos que concorreria, né, evidentemente, quem tem a rejeição mais baixa é que tem tendência de crescimento. É uma lógica. É nesse sentido que eu acredito que o atual governador Ronaldo Caiado terá uma dificuldade muito grande em conseguir a reeleição. É claro que ele tem um trabalho prestado, é o atual governador. Tem a máquina na mão. Isso. Tem a máquina na mão. É alguém que está atento ao processo político, porque muitas vezes o político fala assim, não, eu tenho a máquina, eu tenho tudo, mas não fica desatento. Não, o Caiado está atento. Ele faz política todos os dias. Inclusive, tem denúncias aí de utilização da máquina administrativa para efeito de candidatura. Então, nesse sentido, não é, ele está atento, está fazendo política, ele está correndo atrás do mandato. Então, não vamos falar que é um candidato fraco. Não, é um candidato forte. Mas, mediante os números da pesquisa, eu acho que a aceitação dele está muito baixa, muito baixa. Eu ainda vou dizer mais. Essa aceitação baixa não é um fato assim isolado, sem motivação. Se você analisar, nós vivemos aqui em Anápolis, Augusto. O que foi feito pelo atual governo? É uma pergunta. Eu pergunto isso porque eu perguntaria para o próprio governador o que foi feito de fato para Anápolis nos últimos 4 anos do atual governo. Né? E não estou falando isso para pejorar, para trazer algo pejorativo para o atual governador, até porque eu respeito, mas avaliando como cidadão, né? Foi feita alguma mudança concreta, real, né? E eu acho mais uma coisa, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que gosta de defender o funcionalismo público. Eu gosto, porque meu pai foi funcionário público a vida inteira, eu mesmo funcionário público, minha mãe, minha família, e eu vejo a luta que o funcionalismo público tem. Eu observei no primeiro mês de governo Caiado, quando ele deixou de pagar o funcionalismo público, né, eu achei aquilo muito grave. Muito grave por quê? Porque não deixou de pagar por falta de dinheiro, deixou de pagar por birra, né? Tinha dinheiro em caixa, ele falando que tinha dinheiro em caixa e mesmo assim não pagou para acusar o governo anterior. Então isso é muito grave, não é? É muito grave. E aí, nesse sentido, eu acho que essa conta, Eliane, essa conta acaba chegando, né? Verdade. Porque o funcionário, ele fala, mas não esquece, não tive grande aumento, eu tive esse problema lá atrás, eu não tive nada que alterou, vamos buscar uma candidatura, um governo, ou algo que seja novo, né? Renovar essa situação. E você acha que o Major Vitor Hugo não decola, não? Ele é pré-candidato ao governo, você acha que a candidatura dele não vai decolar? Eliane, eu não acredito, eu vivo em Anápolis desde quando nasci, então não vou falar a minha idade não, mas eu ainda tinha cabelo, não é? Eu ainda tinha cabelo. Mas, assim, vivo a vida em Anápolis. Já fui vereador aqui em Anápolis, né? Já ocupei alguns postos aqui, né? Tenho função pública, advogo aqui em Anápolis. Minha vida cotidiana é aqui. O mercado que eu vou é aqui em Anápolis, né? Vou no mercado todo final de semana, com a família, né? Eu nunca vi Vitor Hugo
aqui em Anápolis, na vida cotidiana. E assim como diversos políticos que a gente diz ser daqui, não é? Eu não encontrei no mercado. Olha, nós temos deputados federais daqui de Anápolis que não moram aqui, não é? Nunca morou aqui em Anápolis e diz representar Anápolis, que também não traz verbas para Anápolis. Nós temos deputado que mora em Goiânia há 20 anos e diz ser de Anápolis. Então, assim, né, nós estamos falando sobre o aspecto de Anápolis. Agora, em relação à candidatura do Vitor Hugo, qual é a proposta real de atividade pública, de obras públicas, de mudança real de governo que o candidato traz? Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Eu já entrevistei ele. Eu dou um exemplo bastante ainda claro para a gente, né? Eu acabei de estar ouvindo uma rádio agora, estava falando em relação ao viaduto, que a prefeitura, o prefeito Roberto propôs fazer o viaduto com verbas da prefeitura ali na saída do Recanto do Sol, né? Eu não posso deixar de lembrar que o ano passado nós tivemos um ministro aqui, eu não lembro o nome do ministro, mas o ministro de infraestrutura, ministro do governo Bolsonaro, que veio lançar a obra durante o processo de campanha, né? Mas antes disso, também falava naquela obra. E agora mudaram o discurso e estão falando, não, olha, não vai dar para fazer. Então fica 4 anos prometendo, né? E agora promete para o próximo governo, a ponto de o prefeito ter que falar, não, eu faço, eu pago. Não é? O prefeito Roberto falou que paga a obra e mesmo assim está tendo dificuldade na autorização. Então isso é um absurdo. E falarmos aí que nós temos representação de Anápolis, Eliane, na Assembleia, na Câmara Federal ou no Senado, não temos, porque se mesmo o prefeito querendo pagar a obra, o que diz ser representante do governo, no caso Bolsonaro, né, não consegue autorização, pelo amor de Deus, sendo que a promessa deles fazer, isso é um absurdo. Na realidade, eu acho que a população precisa acordar para isso. A gente vive falando de políticas e de políticos, não é? Quando a gente vai acordar? Quando? Né? Nós estamos num período de seca, todo mundo sabe. Desculpa. E até agora nós só irrigamos candidatura estadual. Acho que está na hora da gente irrigar a pré-candidatura do André Luiz de Almeida, que é pré-candidato a deputado federal. Anápolis só tem um deputado federal, é isso. Mas tem mesmo? Não, mas o Major Vitor Hugo também fala que foi... Oliane, mas é isso que a gente... né? Eu não quero setorizar e dizer que Anápolis tem que ter um candidato a deputado federal ou tem que ter deputado federal, porque o deputado federal representa, de fato, o Estado. A maioria das vezes, quando a gente utiliza esta ideia de que o deputado federal precisa representar o município, é uma ideia antiga ainda que nos remete àquela coisa do curral eleitoral. Então, vamos reunir aquela cidade lá para votar em tal candidato, não é? O tal candidato, o tal deputado, enfim. É aquela velha ideia ainda do curral eleitoral, porque, na realidade, nós estamos falando de representantes do Estado de Goiás. Não é? Então, eu não posso fechar o curral para votar em mim. Mas a pergunta que eu te fiz foi um pouco capciosa, Zé Augusto, no sentido de te levar ou levar o nosso ouvinte à reflexão. Uma vez que... O que é ser deputado federal de Anápolis? Eu moro aqui? Não. As verbas eu trago para cá? Não. Ou seja, eu posso até trazer, mas o grosso da verba, a maioria da verba eu trago para cá? Não. Eu represento, de fato, o povo de Anápolis. Esses dias nós tivemos uma entrevista com a Eliane, na rádio,
não sei se você lembra, nós estávamos falando sobre o pedágio ali da BR-153, que era R$ 1,90, aumentou para R$ 5,10. E aí, avaliando a situação política do candidato que você me perguntou, que é o Major Vitor Hugo, que representa, de fato, o governo federal, não o governo federal, mas a pessoa do governante, a pessoa do Bolsonaro, que o Vitor Hugo falou sobre isto? Porque que ele falou, ele reclamou, ele representou o interesse do povo que está pagando diariamente R$ 5,10 para passar numa rodovia que já estava construída, não é? Ele falou alguma coisa, ele entrou com uma ação contrária? Não, silenciou. Me parece que agora silenciou. O Ministério Público, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, Zé Augusto e Eliane e ouvintes, que a gente, na realidade, precisa de candidatos que deixem de representar governos, que deixem de representar entidades, que deixem de representar a igreja e que represente, de fato, o povo, o cidadão. Porque não adianta falar, olha, quando eu for eleito, eu vou das minhas verbas do orçamento obrigatório, eu vou dar R$1 milhão para tal entidade. Não adianta fazer isso se está se cobrando lá no pedágio um valor muito mais caro. Deveria lutar para extinguir o pedágio, não é? Deveria lutar para diminuir o custo da energia elétrica, devia lutar para diminuir o custo da água. Enfim, devia lutar para que os impostos sejam baixos, ou seja, fazer uma luta direcionada, de fato, não aquilo que fez com que o candidato fosse eleito, as entidades, igrejas e outros, mas que fosse direcionada, de fato, aos interesses maiores das famílias, da população, né? As famílias estão representadas. Olha o custo de vida hoje, Eliane. O custo de vida está altíssimo. Quantas pessoas não estão passando necessidade, não é? Quantos pais de família que às vezes ganham salário, até 2 salários, mas tem que pagar água, energia, aluguel, não dá, escola, não dá para sobreviver. E os nossos representantes deveriam, de fato, querer representar uma luta em face disso. Não entidades, não, olha, tal entidade eu vou trazer porque a entidade lá vai me apoiar e eu vou ganhar muitos votos com aquela entidade. Isso não é um pouco apelativo, não é um pouco apelativo? Parece ser, mas apelativo. Parece ser, mas na realidade é uma necessidade. É uma necessidade, Augusto, porque é um fato, não é? A gente foi elegendo gente com a ideia do curral eleitoral. Não, nós temos que eleger gente de Anápolis. Não, nós temos que eleger gente que, de fato, defenda o interesse do povo. Você se sente representada? Não, olha, você pode falar assim, não, tal entidade, eu ajudo ela lá, eu gosto da entidade, e ela apoia tal deputado federal. Mas eu te pergunto pergunto o Zé Augusto e pergunto o cidadão que está me ouvindo. Você se sente representado, de fato, quando você vai no mercado, vê o custo de vida da forma que está, quando você paga a energia, vê a quantidade de impostos que é cobrado, quando você vai, por exemplo, passa no pedágio, vê que um pedágio absurdamente aumentou e ninguém fala nada, numa empresa que não cumpriu as obrigações contratuais. Então, assim, o que está acontecendo? Não é? Então, é nesse sentido que a gente está colocando o nome para representar, talvez não a cidade, mas representar o povo que nela vive, que nela reside. Isso é bom. Isso é bom porque nós entendemos que Anápolis é carente de representação política federal. É verdade. Então, nós estamos precisando de gente nova. Nós estamos precisando de gente com outra cabeça. Nós estamos precisando de gente que pensa no povo anapolino. Verdade. Não é isso? Doutor André, o PSDB vai estar aqui em Anápolis, né, fazendo algumas ações. É verdade. E você acha que o Marconi, dessa vez, já vai pronunciar sua candidatura a governo? Olha, ele diz que em junho ou julho informa qual seria a sua predileção, né? Se seria candidato
a governador ou se seria candidato a senador. Certo. Né? O senhor aposta o quê? Governador ou senador? Eu aposto que seria candidato a governador. Eu também. Eu aposto. Na realidade, o Marconi, ele é, além de muito preparado, ele é muito observador e tem toda uma instrumentação do ponto de vista político. E da última vez que estive com ele, semana passada, ele me comentou que estava monitorando diariamente as pesquisas eleitorais e as pesquisas eleitorais têm alterado a favor dele, diminuindo os índices de rejeição e aumentando a aceitação. E, por outro lado, a pesquisa também indica um aumento da rejeição do atual governador, Ronaldo Caiado. Nesse sentido, eu acredito que a candidatura de Marconi está se viabilizando para governador. Embora, para senador, eu acho que ele até não teria um concorrente do mesmo status político. Né? Para senador, eu acho que estaria praticamente garantido o mandato. Né? O Marconi, ele foi, no final da última eleição, ele foi, teve muitas fake news, né? E agora a gente viu que o senhor, como advogado, deve estar a par disso aí, né? Que o senador, me esqueci o nome dele, Cajuru, né? Na época, não foi? Andou falando várias coisas que não era verdade, que agora deu para ver. Em relação a isso, não se trata só disso, né? Porque a operação que levou o Marconi à prisão, logo depois da campanha eleitoral, ela, na realidade, foi uma operação, e isso já está provado no processo, montada somente para derrotá-lo do mandato de senador. E foi logo nos dias da eleição, nos dias que antecederam. Não, foi divulgada nas redes, inclusive, pelo Cajuru, como você está falando. Anterior, e o que é pior, não é? Tem um promotor, Krebs, né? Krebs, né? Ele, como promotor federal, que ele está proibido de entrar com processo, qualquer tipo de processo contra Marconi, porque ele, junto com o Cajuru, estavam os dois organizando para derrotar o Marconi. Então, ele tinha entrado, aparentemente, com o processo, anunciaram, enfim, fizeram toda uma construção com o objetivo claro de derrotar o Marconi e dar a eleição ao Cajuru. Então, as mentes, né? É uma coisa interessante, as mentes foi manipulada. As mentes de quem? Do eleitor. Infelizmente, o eleitor foi manipulado a votar contrário ao Marconi e garantir o voto ao Cajuru, e por isso que o Cajuru foi eleito. Mas agora já foi, a ação já... O processo foi tudo anulado. Agora foi tudo anulado. Tudo mostrou que realmente foi, de fato, um fake. Não só fake por conta do Cajuru, as fakes, mas todo um processo de fake, mas também o próprio Ministério Público, né, federal, promotor, ele fez isso com objetivo eleitoral, infelizmente. Então, você já percebeu que quando a pessoa, se um político está na frente, muitas vezes nesse final de campanha sempre aparece esse negócio, já para derrubar, para puxar o tapete. É ruim, né? Uma coisa dessa, né? Não deveria, né? Não na deveria, realidade, né? Mas no a Brasil justiça, a justiça é utilizada com objetivo político, né? Infelizmente, não deveria. Nosso horário aqui, o doutor André já se esgotou. E eu vou deixar você fazer suas considerações finais, por gentileza. Por favor, deixa eu só dar uma dica. Direcione, se assim o senhor preferir, as suas considerações finais da sua candidatura. Ele é pré-candidato. Pré-candidato. Tá certo. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer ao você, ouvinte, que esteve aqui gastando um tempo nos ouvindo. Na realidade, essa ideia de pré-candidato
a deputado federal, embora eu goste muito de política, a minha atividade é advocacia. Eu não sou profissional da política, mas eu, enquanto cidadão, observo as necessidades do povo. E estou aí iniciando a colocação do meu nome justamente para tentar ocupar uma lacuna que eu entendo, Zé Augusto e Eliane, que eu entendo ser deficitária, não aqui em Anápolis, nem em Goiás, mas deficitária do ponto de vista da representatividade do cidadão. Não é? O meu interesse é tentar representar os anseios, as necessidades específicas do cidadão. Não de entidades, não de poder, não de mesmo entidades religiosas, não, mas interesses do cidadão. Eu sei que o cidadão sofre muito, até porque na advocacia que eu faço, eu observo, as leis trabalhistas foram muito prejudiciais ao cidadão, né? A alteração nas leis trabalhistas, as leis previdenciárias que garantem a aposentadoria para o cidadão, foram muito prejudiciais às alterações que ocorreram nela nos últimos anos. E quem faz isso, Eliane? Quem que faz isso, Zé Augusto? Quem que faz isso, cidadão? O deputado federal. Então, a realidade é que o deputado federal que a gente está tendo, os deputados federais, não estão representando os interesses do cidadão. E acho isso uma lacuna e prejudicial ao próprio cidadão. E, por isso, estou colocando o meu nome para tentar reverter isso. Eu acredito que nós teremos o apoio eu sou membro do Cidadania, Eliane e Augusto. Você é o presidente, né? Eu sou presidente do Cidadania, mas sou membro do Cidadania desde quando eu tinha cabelo, em 95. Isso é bom, é o único partido que eu já estive. Nunca mudei de partido, eu sou o mesmo. Não quis fazer transplante, né? Cidadania, não quis. Né? Eu sou o mesmo. Nunca mudei de partido. Eu sempre estive no mesmo partido. E, por isso, eu sou o membro mais antigo do partido no estado de Goiás. Não é? Eu acho que nós teremos o apoio completo do partido a nível de estado. Não é? Acredito que serei o representante do Cidadania na Câmara Federal, representando as ideias do partido, mas principalmente representando o interesse da prática de cidadania relativa à própria população. Obrigado, Eliane, por ter me convidado, obrigado, Zé Augusto, e obrigado a você que tem nos ouvido. Em nome do nosso diretor, Fernando Dutra, agradeço aqui a sua presença, né? E agradeço também você, assinante do Canal 14. Até a próxima.